Saúde agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e hoje a gente já está em ritmo de carnaval. Pois é, o meu recado é para você aí que vai pular muito nesse feriado prolongado aí de carnaval, tá a fim de sambar? Então atenção, principalmente você mulher que tá a fim aí, já está se organizando, se programando, pensando na roupa que vai pular carnaval? Já escolheu o sapato? Tá pensando em colocar salto alto? Então atenção, presta atenção aqui no Saúde Agora de hoje, porque olha, o recado é com você. Quem vai explicar tudo pra gente é o Elvis. Será que pode ou não sambar de salto alto? O que o salto faz com o nosso pé? É perigoso ou não? Elvis da Silva Cavalcante, ele é fisioterapeuta e professor do curso de fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina. Daqui a pouquinho ele vai explicar tudo, mas antes de mais nada, Elvis, muito obrigada, viu? Por falar com a gente sobre esse assunto que interessa, né? Muito obrigada. Olá, pessoal. Saudações a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, a confiança da gente discutir um tema que é super importante. E agora, nessa época de carnaval, está em alta, né? Uma cultura que está instalada aí na população brasileira. Pois é, né? Então, para a gente começar a entender, antes da gente falar de samba no pé, explica pra gente, eu tô até sem salto, ó. Me explica o que acontece, porque quando a gente está gravando aqui, eu confesso que dói bastante. Então eu falei, nem vou colocar salto. Me explica o que acontece quando a gente coloca salto. A gente tem vários tipos de salto, mas no geral, quando a mulher sai dessa sapatilha aqui e coloca salto alto, faz bem ou não para o pé da gente? Olha, não faz muito bem, tá bom? Mas desde que saiba usar de uma forma controlada, com uma certa moderação. Então, o nosso pé não foi feito para ficar na pontinha do pé, né? Só jogando peso lá na frente. Isso acaba tendo algumas alterações, desde lesões no dedo, fascite plantar, em casos mais graves, algumas fraturas, podendo levar até conjunto com entorse. E o que a gente vê no carnaval é que não é um saltinho qualquer que a mulherada coloca, né? Todo mundo quer ir muito Exato. elegante, muito bonito. A gente vê nos desfiles, principalmente, é aquele salto mais alto e fino. E aí, esse salto prejudica ainda mais? Prejudica, né? Então, para a gente ter um exemplo do que seria um pé normal, nosso pé foi feito para ficar inteiro, encostado no chão. Se a gente fosse falar o quanto que a gente tem que jogar de peso na parte da frente, na parte de trás, ele fica mais ou menos assim. Vamos colocar um exemplo de uma pessoa que tem 100 quilos. Ela tem que colocar 60 quilos na parte de trás do pé e 40 quilos mais ou menos na parte da frente. Conforme a gente vai usando algum salto, a gente vai mudando essas distribuições de carga. Então, vou colocar em exemplo um salto de 2 centímetros. É o mínimo que existe, né? Um saltinho mais curto. Quando a gente coloca um salto de 2 centímetros, essa descarga de peso, a parte de peso que a gente vai colocar no sopê, vai ficar metade na parte de trás e metade na parte da frente. Até aí, tudo bem. Só que quando a gente começa a aumentar o tamanho desse salto, chegando em 4 centímetros mais ou menos, a gente inverte aquela relação que eu falei para vocês. Então, na parte da frente, a gente vai ficar com 60% do nosso peso e na parte de trás, apenas 40%. E é aí que começam a acontecer os nossos problemas, né, de quem usa salto por muito tempo. E aí, de salto alto, a gente acaba saindo do nosso eixo central, é assim que fala? Exatamente, muda bastante o eixo central. Até para explicar para vocês o que é o eixo central. Vamos imaginar que existe uma linha que passa desde a nossa cabeça, vai passando por dentro do corpo e vai até o chão. Esse eixo central tem que ficar retinho. E quando a gente começa a usar o salto, a tendência é o quê? Os nossos ombros, o nosso peito, quadril, joelho, a coxa, vai tudo direcionado para frente. Ou seja, a gente fica um pouquinho inclinado por conta desse salto. E é aí que acontecem as sobrecargas. Então, regiões que não suportam tanto peso, começam a receber mais peso e começam a sofrer um pouquinho. Pode ser por fadiga, pode ser por cansaço e até mesmo por falta de preparo físico. E Elvis, me fala uma coisa, né? No carnaval acaba não tendo esse tempo, né? Ficando só um pouquinho de salto alto. E carnaval, aquela música, tem o samba, tudo isso aliado com o salto, mulherada dançando, tudo ao mesmo tempo, aquele ritmo.
piora a situação, porque não tá paradinho, né? Tá dançando. Exatamente. Acaba piorando, né? A gente não consegue falar para a pessoa que ela tem um tempo fechado para usar. Então, você vai usar o salto só por 30 minutos, só por 1 hora. Então, imagina, a pessoa quer curtir o carnaval o máximo que ela pode. E se a gente for colocar em alguma situação, aquelas pessoas que estão dentro do desfile. Então, tem um tempo que a escola de samba tem que percorrer todo o percurso para poder receber as notas e tudo mais. Então, a gente não consegue falar em um tempo exato, um tempo ideal. E isso vai de acordo com a pessoa. Cada caso é um caso e cada pessoa tem a sua particularidade. Tem pessoas que aguentam mais, tem pessoas que aguentam menos. Só que isso vale a pena a pessoa fazer um treino no dia a dia e receber algumas dicas que eu vou falar logo à frente. Então, antes de dar essas dicas, vamos falar então dos principais problemas, né, que podem aí ocorrer durante essa brincadeira, durante esse desfile, durante a festa, né? O salto alto mais Sim. simples aí pode terminar a festa com algumas bolhas. Exatamente. Então, dentre as coisas que a gente pode apresentar depois de usar o salto por longos períodos, a primeira são bolhas. Então, imagina, todo o seu corpo, todo o seu peso está sendo jogado lá na pontinha do pé. Imagina, o seu pé está raspando lá no seu salto, você está jogando mais peso do que o normal na região, e esse raspar do pé no chão ou junto com o salto acaba criando bolhas. Em casos mais graves, essa bolha pode estourar e é onde causa umas dores, né? Já que sai a pele e a proteção da parte de baixo do pé, é uma região que fica mais sensível. Em contato direto com o salto, causa muita dor. Uma das outras coisas que podem acontecer são as entorses, né? Então, torcer o seu tornozelo. Então, imagina, você está lá com o salto, pode ser que o solo, o terreno, o piso que você está pisando é um pouco desnivelado, é um pouco ondulado. Isso pode causar uma certa instabilidade. E você, em algum caso aí, torcer o tornozelo. E nos casos mais graves desse tornozelo torcido levar até uma fratura. Tem o É, famoso joanete, que o termo científico dele é o Alex Valdo, né? Então imagina, você está jogando muito peso na frente do seu pé e o dedo, o organismo, ele começa a fazer alguma compensação para te manter sempre em equilíbrio. E essa compensação vai causar uma deformidade, vai deixar o dedo um pouquinho torto, tá? O que é que acontece com o nosso dedão? O dedão ele começa a ir para dentro e começa a ficar em cima dos outros dedos, tá? Isso vai ocasionando dores, principalmente na parte da frente do pé e no seu dedão. Uma outra coisa que acontece é a famosa fascite plantar, que é aquela dor que dá lá na planta do pé, na parte de baixo, ocasionada por sobrecarga, por excesso de peso que a gente está colocando naquela região. Então é típico. Uma dor que parece que está tendo algumas agulhadas e uma queimação na região. E um outro, por último, que eu vou colocar como exemplo para vocês, é a metatarsalgia. E o que é isso? Lá na parte da frente do nosso pé, antes de começar os dedos, na parte de baixo tem uns ossinhos. E esse ossinho, a tendência é ele sempre ficar encostando no chão. Lembra lá que com o salto a gente está jogando mais peso na parte da frente? Acaba tendo uma sobrecarga, acaba com que essa região está sendo mais apertada e ela acaba ficando mais sensível, levando também a dores. Pode ser que um problema leve a outro, isso vai virando até uma bola de neve, se a gente for ver no contexto geral. e além de tudo isso, as pernas também podem ficar inchadas, toda aquela Sim, dor. exatamente. Então imagina, longos períodos que você está usando o salto alto, a perna pode ficar inchado, o pé ele pode começar a ficar inchado. A gente tem que tomar cuidado também na alteração da cor que está o pé. Se o pé começar a ficar um pouquinho mais escuro, quer dizer que ele está mais inchado e pode ser que não esteja chegando muito sangue na região, tá? Por conta do aperto também do salto alto e essa sobrecarga que está acontecendo na parte da frente do pé. Elvis, você citou aí vários problemas que podem acontecer, né, durante a festa. O que a pessoa deve prestar atenção, né? A gente sabe, quer curtir a festa, quer aproveitar, não quer descer do salto, mas precisa ficar atento, né? Chega uma hora que a pessoa tem que tirar o salto, tem limite, o corpo vai ter uma hora que vai gritar, dependendo aí da pessoa. Exatamente. O nosso corpo ele fala muito, tá? Então assim, vai chegar uma hora que o corpo vai pedir um certo descanso.
Tem pessoas que aguentam muito tempo usando salto, tem pessoas que não aguentam esse tempo por longos períodos. O que a gente pode fazer como estratégia? Sobrou um tempinho, você sabe que dá para você tirar o salto? Tira o seu salto, pisa um pouquinho com o pé sem nada no chão para dar uma relaxada, para começar a relaxar músculo, para começar a relaxar o tendão e, se possível também, fazer uma automassagem. Então, com seus próprios dedos, começar a dar uma apertadinha na parte da planta do pé, começar a torcer um pouquinho o seu pé para causar um relaxamento. E aí você dá um certo descanso para o seu pé e você consegue aguentar mais tempos, mais períodos na sua folia. Elvis, você disse numa resposta anterior que dá para se preparar para o carnaval aí. E aí, então, quais são as dicas? Eu não tenho costume de ficar usando salto no dia a dia, mas eu quero curtir a festa de carnaval com um salto. O que você me aconselha? Qual tipo de salto? E eu já tenho que ir usando esse sapato antes ou não? Deixo para colocar no dia. Como é que eu me preparo para não sofrer tanto? Pergunta interessante, né? Então, assim, quando a gente vai para a folia, a gente vai desfilar, vai curtir o carnaval, não começa só nesse momento do salto, você tem que fazer um preparo antes. A primeira coisa que nós deixamos de dica é você escolher bem o seu sapato, tá? No caso, o seu salto. Então, assim, escolha uma altura de salto que você se sinta confortável, tá? Então, ali, uma altura de 4 a 5 centímetros é uma altura boa para a gente conseguir ter bons conforto durante o carnaval. Uma outra coisa é esse salto ser um pouquinho mais grosso, tá? Quanto mais grosso, melhor fica o seu equilíbrio, tá? Se a gente for colocar um exemplo aqui, imagina a pessoa que usa um salto que ele é bem fininho, tipo uma ponta de um lápis. Ele fica mais instável. Então a pessoa tem que ter muito mais equilíbrio para usar aquele salto. Então, quanto mais grosso o salto, melhor, tá? A pessoa consegue ter um equilíbrio durante o uso dele. Uma outra coisa é quando você for comprar o salto, conversa com o vendedor para você dar uma andada ali no lugar que você foi comprar, na loja, para quê? Para você ter um certo treino, para você se habituar com aquele salto e até você sentir se ele é confortável ou não. E mesmo depois que você comprou, em casa, tenta pegar alguns períodos de meia hora até uma hora, se possível, para você testar, para você fazer o seu pé se acostumar com aquele salto, para quando chegar no dia da sua folia, na curtição do carnaval, você já está bem preparado, tá? E uma outra coisa que é super importante é a gente fortalecer muito a musculatura da panturrilha, tá? Aquela famosa batata da perna. Já que a gente fica na posição de ponta do pé, a musculatura que vai estar mais em exigência, que a gente vai pedir mais para ela trabalhar, é a panturrilha. Então, vale muito a pena a gente fazer um trabalho de fortalecimento de panturrilha. Para quê? Ela ficar mais forte e aguentar por mais tempo esse período aí de folia. Elvis, você deu aí dicas antes da folia, durante a folia, e aí aproveitei, curti bastante. E o dia seguinte, como é que a gente se recupera aí da festa usando o salto alto? Como fica o depois? Como a gente faz para conseguir andar depois? A tendência é que depois da festa, depois da folia, tenha muito cansaço muscular, tenha muita fadiga muscular e até um certo inchaço. A primeira coisa que a gente pode fazer é a aplicação de gelo, tá? Então pode colocar um baldinho com água e algumas pedrinhas de gelo, colocar os pés lá dentro para causar um relaxamento, ou então até mesmo colocar uma bolsinha de gelo no seu pé, envolver, colocar uma fita, um paninho e deixar paradinho para ter um relaxamento. Existem algumas técnicas de relaxamento que a gente pode fazer em casa. Sabe aquelas bolinhas redondinhas que tem os cravinhos? É típico de cachorrinho, né? Eles gostam muito dessas bolinhas. Pegar essa bolinha, colocar no chão e ir passando o pé em cima, fazendo a força que você consegue, que seja confortável, para causar um relaxamento, para poder liberar a musculatura, os tendões e as fáscias, tá? E Elvis, eu vou aproveitar aqui a sua participação. A gente está falando aí, dando dicas para a mulherada. Mas homem também acaba ficando com o pé cansado, né? Normalmente o homem vai com tênis, mas ele também precisa, né, ver que tipo de sapato ou até que tipo de tênis ele vai para a folia para também não ter problema na hora de curtir. Exatamente. Geralmente, os homens usam sapatos que são mais duros,
O solado é um pouquinho durinho. Esse solado duro, por mais que ele não fique tanto na ponta do pé, acaba tendo uma sobrecarga. Lembra da fascite que eu falei para vocês? Acaba acontecendo em homens também. Uma estratégia legal é a gente procurar uma palmilha, tá? Que ela seja fofinha, confortável, numa altura legal, para colocar junto com o sapato. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um conforto e vai ajudar com que o seu pé fique com mais amortecimento, tá? É uma das estratégias que a gente pode usar. E a mesma coisa das mulheres. Em alguns momentos, se precisa, para um pouquinho, tira o tênis, tira o sapato, pisa com o pé descalço no chão, mexe um pouquinho no seu pé, faz uma automassagem e você vai preservar o seu pé durante a folia. Elvis, a gente está falando aí adulto, então, cuidado, né, com os pés, mas a criançada também. Aproveita carnaval, tem aí as matinês, os bloquinhos durante o dia para a criançada. Normalmente tá calor, a gente coloca fantasia, né? Fica prestando atenção naquele sapatinho decorado. As menininhas, tem mãe também que acaba colocando salto alto nas meninas. Os meninos vão pular carnaval, a gente coloca chinelo porque tá muito calor. Tem que tomar cuidado também com os sapatos das crianças, sabendo que elas vão correr, elas vão pular. Tem muito confete no chão, pode escorregar com aquelas espumas, tem que ficar mais atento ainda? Tem que ficar super atento. Então, as crianças, no momento de curtição delas, gostam muito de correr, corre para um lado e corre para o outro. E até aproveitando que você falou, o chão fica com confete, pode ser que caia água, alguma coisa no chão e fique mais escorregadio. Primeira coisa para se tomar atenção é que seja um calçado, um tênis, que tenha bastante risquinho na parte de baixo. Esse risquinho, ele ajuda com que o tênis tenha uma aderência melhor no chão, ou seja, com que ele colhe no chão e dê mais equilíbrio, mais estabilidade para essa criança. E tomar cuidado, tudo ao redor, ficar de olho se tem muito confete na parte do chão, se tem algum calçado de alguém que está lá jogado naquela parte. E até assim, é um solo que é desregulado, é um solo que ele é instável, ficar sempre de olho nessa criança e tomando cuidado, né? Pode ser que a criança também tenha um certo cansaço no seu pé. O legal é que quando for pedir para a criança tirar o sapato para dar uma descansada, é que ela não ande, tá? Porque o risco dela escorregar vai ser maior. Então, para poder descansar, é melhor descansar um pouquinho sentado, por mais que as crianças fiquem um pouquinho mais ansiosas, querem brincar o tempo todo, mas tentar conversar, que isso seria o melhor, seria o ideal. Pensar sempre no conforto de todo mundo, né? Para poder curtir o carnaval sem preocupação e com saúde. Exatamente. Tá aí então o recado do Elvis da Silva Cavalcante. Ele é fisioterapeuta e também professor do curso de fisioterapia da Faculdade Santa Marcelina. Aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema que interessa muita gente. Elvis, muito obrigada, viu, por falar aqui no Saúde Agora. Tenha certeza que ajudou o pessoal que vai pular carnaval aí logo logo. Muito obrigado, fico super feliz. Agradeço mais uma vez o convite e a confiança para a gente estar discutindo de um tema que é super importante, mais uma vez aí que está em alta no dia a dia. E fica o convite para você participar outras vezes aqui. Muito obrigado. Elvis, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada e um bom carnaval para todo mundo.